Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre oração. E tu até pode pensar, poxa, já tem tanta pregação a respeito disso na internet, mas talvez o que eu falar aqui seja visto de uma maneira diferente das que tu já viu por aí. Então fica até o final desse vídeo porque eu creio que Deus tá querendo falar com alguém hoje. Tem vezes que Deus fica martelando determinados assuntos na minha mente, sabe? Parece que tudo que a gente lê na Bíblia, todos os vídeos que a gente vê na internet são só sobre aquele assunto. E eu creio que quando isso acontece é porque realmente Deus quer falar com a gente a respeito daquilo. E o que Deus tem martelado na minha mente nas últimas semanas é sobre oração e secreto. Nós estamos no segundo semestre desse ano, se encaminhando para o finalzinho, né? Quando o ano começa, muita gente recomeça a sua vida de oração muito empolgado. Nos primeiros meses, nas primeiras semanas, se esforça para fazer tudo direitinho, para ter uma rotina e tudo mais. Mas com os meses passando, o que pode acontecer é muita gente se esfriar no relacionamento com Deus. E quando a gente menos espera, tá só cumprindo a vida de oração como um check na nossa agenda para cumprir essa tarefa. Talvez tu seja essa pessoa que começou o ano se dedicando muito ao Senhor e agora, no dia de hoje, quando tu tá assistindo esse vídeo, tu sente que a tua vida de oração tá mais fria, tá mais distante. E isso acontece porque a gente vai sendo consumido pelas atividades do dia a dia, pela nossa rotina, mas quando a gente identifica que isso tá acontecendo na nossa vida, a gente precisa pausar, rebobinar a fita, né? Olhar a situação como um todo e entender aonde que a gente está errando. Porque tendo esse entendimento, aí a gente consegue recomeçar. A nossa vida com Deus, gente, ela vai ter esses altos e baixos, porque nós somos falhos e pecadores. Então, é natural, não é bom, né? Mas é natural que a gente tenha esses altos e baixos. Só que a gente sempre precisa estar de olho para que esse momento de baixa, ele não se torne uma constante. Entende? Então, quando a gente percebe que esse momento tá em baixa, a gente precisa parar, ver aonde que a gente tá errando, o que é que tá nos consumindo, o que é que tá tirando o nosso tempo com Deus, por que que eu tô assim, por que que eu não tô sentindo a presença de Deus, pra daí sim a gente se reposicionar, a gente recomeçar na nossa vida de oração com o Senhor. Então não se culpe, sabe? Quando tu estiver nesses altos e baixos, quando estiver principalmente ali no baixo, né? Porque todos nós acabamos cometendo isso, infelizmente. Como eu falei, nós somos falhos e pecadores. Tem uma frase, né, que diz, não lembro quem que é o autor, que santo não é aquele que não se suja, é aquele que está sempre se limpando, né? Isso também serve para nossa vida de oração. A gente tem que estar sempre buscando evoluir na nossa vida de oração, mas identificar que a gente está errando e aonde que a gente está errando, o que é que está tirando o nosso foco, é essencial. A vida com Deus, gente, ela não é uma tarefa para ser cumprida. É sobre relacionamento, é sobre necessidades. Nós, seres humanos, nós temos a necessidade, e muita gente não sabe que tem essa necessidade, mas sim, nós temos essa necessidade de estarmos conectados com Deus. Da mesma maneira que um peixe não sobrevive fora d'água, nós não sobrevivemos longe da presença de Deus. Aí tu até pode pensar, né? Não, mas tem um monte de gente aí que tá viva, que tá longe da presença de Deus. Sim, estão vivos só por fora, porque por dentro, espiritualmente, estão mortos. Até porque a gente sabe, né, a consequência, né, para onde que vão essas pessoas viver a vida eterna quando estão afastadas do Senhor, quando estão longe de Deus, quando não confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então sim, elas estão mortas espiritualmente. Eu quero ler contigo rapidamente o Salmo 3. É um salmo bem curtinho e ele vai fazer muito sentido para isso aqui que a gente está conversando hoje. Ó Eterno, vê quantos inimigos brotam como erva daninha. Um enxame deles me cerca, gritando insultos. Nenhuma ajuda de Deus vem para ele. Mas tu, ó Eterno, me proteges por todos os lados. Firmas os meus pés, ergues minha cabeça. Com todas as minhas forças eu grito ao Eterno por socorro. E a sua resposta troveja no Monte Santo. Eu me deito e durmo. Depois levanto-me, descansado e confiante. Não sinto medo diante dos milhares que me hostilizam, que me atacam de todos os lados. Levanta-se, ó Eterno, ajuda-me, meu Deus. Bate no rosto dessa gente, primeiro numa face e depois na outra. Acerta bem nos dentes deles.
A ajuda certa vem do Eterno. Sua bênção cobre seu povo. Vocês percebem que tem algumas palavras que são até engraçadas, né? Quando a gente lê na Bíblia a versão A Mensagem. É uma Bíblia com uma versão muito mais atualizada, digamos assim, muito mais descolada. Então tem algumas palavras, algumas expressões que elas estão bem diferentes das outras versões da Bíblia, mas vocês entendem que o contexto é o mesmo. E, gente, o Salmo 3 é uma oração linda. Presta atenção que essa oração ela começa tendo a compreensão de que nós não podemos ajudar a nós mesmos, né? Que a gente precisa de Deus para isso. Davi começa falando dos ataques que vem sofrendo e que ele não aguenta mais. Mas logo em seguida ele afirma que o Eterno o protege por todos os lados. Gente, eu tô aqui para falar que se Deus não nos ajudar, nós estamos perdidos. Essa foi a compreensão que Davi teve e que colocou naquele salmo, e é a compreensão que eu tô trazendo para ti, para que tu encaixe isso na tua vida. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Tu tens noção do quanto precisa do Senhor? Se não entendermos que a gente necessita dele, que a gente precisa do Senhor na nossa vida, a oração vai ser sempre algo secundário na nossa rotina. Nunca passará de um mero rito e até de um check na nossa agenda. Então lembra lá no início do vídeo o que eu falei? Que a gente precisa identificar aonde que a gente está errando? Será que tu não, em algum momento da tua caminhada, tu não fez com que a oração, com que a tua compreensão da necessidade que tu tem de Deus na tua vida fosse secundário? Fosse algo não extremamente necessário? Porque quando a gente tem consciência que a gente precisa muito de determinada coisa, a gente se dedica àquilo. A gente sabe, por exemplo, que a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer comida. Então o que a gente faz? A gente vai e come, né? A gente precisa praticar atividade física. Mesmo não gostando muito do que a gente faz, a gente vai lá e pratica. Então, por algum momento, será que tu não colocou essa tua compreensão que tu necessita do Senhor, né, para tudo, para sobreviver, de escanteio? A gente precisa ter consciência dessa necessidade. É por isso que nada adianta tu querer forçar alguém a conhecer a Cristo. E muito menos forçar alguém a orar. Não é assim que funciona. Se a pessoa não tiver a compreensão do quanto ela necessita dessa vida de oração, a vida de oração dela vai ser sempre algo para cumprir boas práticas, para cumprir um check na agenda, tu entende? Não um momento onde ela realmente entende que ela necessita daquilo e que ela se deleita na presença de Deus, que ela se quebranta na presença do Senhor. E eu quero te dizer que existem muitos cristãos que são assim. Muita gente que sim, entende que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas que não tem esse quebrantamento na oração, que pratica a oração porque na igreja todo mundo está dizendo que eu tenho que orar todos os dias, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ler a Bíblia assim. E aí os ritos, né, essas práticas devocionais, elas não passam de meros ritos realmente do dia a dia da pessoa. Então, eu vou ler a Bíblia hoje porque eu tenho que ler. Tudo bem, a gente não precisa ser movido sempre por aquilo que a gente sente. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. A gente precisa ser movido por disciplina, né? Mas a gente precisa ter essa consciência do quanto a gente necessita, do quanto nós não somos nada sem a presença de Deus, sem uma vida de oração, sem a leitura da palavra. Porque vão ter momentos que sim, a gente vai sentir, outros momentos a gente não vai sentir. Mas infelizmente existem aquelas pessoas que não sentem nunca e cumprem aquilo como um mero rito. Quando a gente lê Marcos, no capítulo 1, lá no versículo 35, a gente confere o seguinte: de madrugada, quando ainda era escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto orar. O alimento diário de Jesus era a oração. Se a gente quer viver uma estação diferente daquela que a gente está vivendo hoje, a gente precisa seguir esse exemplo de Jesus. Precisamos desligar do mundo lá fora, entrar no nosso quarto, no secreto, e conversar com o Pai. Não tem segredo, gente, tá revelado aqui na palavra. Às vezes a gente tá lá remando contra a maré, estagnados na nossa vida pessoal e profissional, estagnados no nosso relacionamento com Deus, e ainda a gente diz assim: eu não sei por que eu tô assim. Eu sei por quê. Porque falta oração. Oração é o combustível
pra nossa alma. E eu sei que nem sempre tu tá com vontade de orar, que nem sempre tu tem ânimo e disposição, e eu também. Mas, gente, é quando, principalmente nesses momentos que a gente não tá com vontade de orar, é que a gente mais precisa orar. Eu sempre penso assim, né? Quando a gente não tá com vontade de orar, a gente precisa forçar, porque tem algo também nos forçando a não orar. É que nem eu falei pra vocês, infelizmente tem pessoas que fazem isso somente pra cumprir um check na agenda e nunca presenciaram, né? Nunca tiveram a presença de Deus nesses momentos de oração. E isso é muito triste, porque ter a presença de Deus, senti-lo, é a melhor coisa que existe. Então, sim, vão ter momentos que, quando nós estamos quebrantados, quando a gente está, né, entregue ao Senhor, a gente vai sentir a presença dele. Tem dias que a gente não vai sentir a presença dele, mas a gente precisa orar mesmo assim, mesmo sem sentir. Tu precisa vencer a tua carne. Gente, tem dias que eu não tenho nem o que dizer pra Deus. Sabe aqueles dias que assim tu fica... Ai, o que eu vou falar hoje em oração? Não sei nem o que falar pra Deus. Nesses dias, eu simplesmente vou pro meu quarto, coloco um louvor, fico ouvindo um louvor, olhando pela janela a natureza e contemplando aquela obra de arte que é a natureza, né, que o Senhor fez pra nós. Muitas vezes Deus já me disse várias coisas nesses momentos de quietude. Então diga pra Deus, Pai, decifra o meu silêncio quando tu estiver sem palavras, sabe? Eu falo muito isso pra Deus. Pai, decifra o meu silêncio. O Senhor sabe melhor do que eu aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô passando, aquilo que eu preciso. Então, por mais que eu não saiba o que falar pro Senhor, eu te peço que o Senhor decifre aquilo que tá dentro de mim. Diz pra Deus que tu tá sem forças, que tu não sabe o que falar pra Ele, mas clama pela presença dEle no teu quarto, né? Seja sincero pra Deus. Deus não quer um teatro. Deus não quer que tu diga lá, ó, Senhor dos Exércitos, Pai, não sei o... Não! Ele quer que tu converse com Ele quer que tu seja sincero com Ele. Vocês sabem qual que é o estilo de mensagem por direct que eu mais recebo no meu Instagram? É de pessoas dizendo assim... Eu faço tudo na minha igreja. Eu ajudo as pessoas, eu vou ao culto, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não tô conseguindo orar. Eu tô me sentindo uma farsa. Eu recebo muita mensagem nesse estilo. E o que eu sempre falo é o seguinte: quem sabe tu precisa parar de fazer lá fora e começar a fazer aqui dentro primeiro. Olha primeiro pra dentro de ti. Gente, nós só conseguimos transbordar daquilo que a gente tá cheio. Então, como é que tu quer servir na tua igreja? Como é que eu posso vir aqui e falar de Deus pra vocês na internet se eu primeiro não me preencher no secreto? Se eu primeiro não buscar o meu relacionamento íntimo com Deus para depois compartilhar algo aqui com vocês? Isso aqui que eu compartilho com vocês é só uma gotinha do meu relacionamento com Deus. Aquilo que tu vai fazer na tua igreja é só um pedacinho daquilo que tu vive no secreto com o Senhor. Então, o que eu sempre falo para essas pessoas é isso. Quem sabe tu precisa no momento parar de fazer lá fora para começar a fazer aqui dentro a transformação. As pessoas têm ânsia, né, de fazer as coisas lá fora, de servir, de fazer isso, e é lindo, é maravilhoso. Mas as pessoas esquecem de começar na sua vida a transformação. Né? Às vezes as pessoas querem converter os outros, né? Falar de Deus pros outros, e é incrível isso. Mas é impossível a gente incentivar a transformação genuína dos outros se a gente não estiver transformados por completo primeiro. E claro, né, gente, as coisas externas são mais visíveis do que aquilo que a gente vive no nosso secreto com o Senhor. Então é muito lindo, né, tu ir pra igreja, tu dizer que tu tá servindo, mas ninguém sabe se a tua vida no secreto com o Senhor tá um fracasso. Não esqueça dessa frase, a gente só consegue transbordar daquilo que a gente tá cheio. A palavra diz lá em Lucas que o fruto indica o estado da árvore. Tu tá cuidando da árvore antes de prestar atenção nos frutos? Porque, gente, vamos imaginar uma árvore mesmo, né? É uma plantação de maçã. Eu não posso querer uma maçã linda, maravilhosa, se eu não tô cultivando a árvore, a planta. No momento da minha vida que eu percebi que eu estava fazendo mais para Deus do que estando com Deus, eu recuei. Eu diminuí o meu fluxo de postagens aqui nas redes sociais e eu voltei pro secreto. Eu não posso colocar a minha posição de filha em segundo plano. Antes de ser
influenciador, evangelista ou qualquer coisa, não sei como é que tu quer chamar, né? Antes de tudo isso, eu sou filha, eu preciso do Pai. E só assim eu vou conseguir transbordar para compartilhar aqui com vocês. Será que tu não tá precisando recuar? As instruções de Deus não são apenas palavras. Se nós usarmos as instruções apenas para estudos bíblicos e não para um manual de vida, né? Não pra gente encarar isso como uma transformação na nossa vida, algo que a gente precisa modificar, nós nunca seremos firmes na rocha. Tem muita gente que sabe da teoria bíblica, mas pouquíssimo da prática. Não interessa o quanto tu sabe da Bíblia, interessa o quanto tu vive da Bíblia. Agora eu volto a te perguntar, depois de tudo isso que eu falei, como é que tá a tua vida de oração? Depois desse vídeo longo, eu espero muito que tu reflita a respeito disso. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, de compartilhar com os teus amigos, no WhatsApp, nas tuas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Um beijo e fiquem com Deus!